Bem, pessoal, boa tarde. Vamos começar. Agradeço a presença de vocês. Só em breves comentários antes da gente entrar aqui na conversa propriamente dita. A gente deixa essa gravação disponibilizada no YouTube e a gente manda o link para quem pedir. Então, caso, dependendo da casa, que queira mandar os officers verem, ter uma noção de como é que é o bate-papo, a conversa, como é que é a formação do pensamento, fiquem à vontade para mandar, peça para a gente. A gente tenta restringir aqui o foro um pouco para a turma que faz o acompanhamento do produto, do fundo no dia a dia, até para, na hora da interação, ser uma coisa mais específica, mais direcionada a quem está acompanhando no dia a dia, mas isso não tem problema, de repente um comercial entrar, faz a pergunta para vocês e depois vocês encaminham para a gente qualquer dúvida, tá? O intuito desse trabalho aqui é disponibilizar a informação para todo mundo e fazer o education. Segundo ponto, peço desculpas aqui um pouco pelo atraso. Isso a gente sempre vai tentar estar fazendo entre o dia 8, 10 do mês até o dia 12. Esse mês, por questões internas aqui nossa, da área, da casa, uma série de reuniões que a gente teve extraordinárias, boas, tá? Que é importante comunicar, fez com que a gente atrasasse um pouco aí a confecção da carta, a própria divulgação e a revisão do material. Mas ciente que está acabando, já estamos no 2/3 do mês, mas esse trabalho vai ser um pouquinho mais para frente. Então eu vou tentar fazê-lo rápido, ainda mais que o mês passado foi um mês bem tranquilo, esse mês está mais ou menos numa dinâmica parecida, deixar para as dúvidas ou até para não ocupar muito tempo aí de vocês, tá? Mas claro, com todo o tempo do mundo. O intuito é só não ficar falando coisas que a gente está sempre conversando aqui. Vamos lá. Começando pelas considerações que a gente coloca aqui, é o cenário um pouco global do que aconteceu no mês e muito em linha com o que é a visão oficial do Request, né? A gente tem visto aqui uma questão de uma ancoragem muito forte da inflação, essa ancoragem para 2018, 2019, com uma possível retomada do PIB, aí ele indo para 2,5%, uma turma já flertando com 3%. Isso é bom, isso está dizendo que o país, que as empresas esse ano devem rodar com um bom balanço. Elas estão conseguindo produzir, vender, receitar. Se a gente pensar naquelas empresas de infraestrutura e utilities, elas têm uma característica que elas crescem às vezes alavancada ao PIB. Na hora que você tem um crescimento aí de 2,5%, 3%, essa empresa vai estar apresentando uma receita maior. Considerando que muitas das que fazem parte do nosso universo de investimento passaram por um período forte de ajuste em 2015, 2016 e até 2017 e fizeram muito trabalho de gestão, de cortar custos, de uma série de coisas do dia a dia do profissional de crise, elas estão alavancadas operacionalmente. Então, essa receita que está vindo adicional, ela vem quase sem atribuição ou com baixa atribuição de custo, ou seja, a margem lucro na veia. Então, nós devemos ter aí uma série de empresas do nosso portfólio que provavelmente em 2018 e 2019 vão apresentar um balanço bom. É claro, isso considerando uma eleição mais ou menos organizada, menos volátil, e com processo de transição. Então, são as duas coisas maiores que, de repente, a gente está olhando. Se for só pela economia, a coisa vai rodar bem. A gente tem que ver o que acontece fora do ambiente econômico, político, principalmente, que afeta o econômico, que afetando o econômico vai fazer um pouco dessa comunicação melhora ou piora do balanço na margem, tá? Essa é a nossa tese de investimento, é isso que a gente tem trabalhado e acho que o monitoramento disso vai ser o ano todo.
Eu até citei aqui também um pouco da parte da intervenção que está tendo militar no Rio de Janeiro, da parte política, e sem querer fazer julgamento do mérito, a gente sabe que o sucesso disso é bom para a população, para o próprio Estado. Eu como carioca também, o lugar que a gente nasceu quer ver melhor, mas a gente sabe que isso traz consequências eleitorais. E num possível acerto dessa estratégia, talvez tenhamos uma eleição até um pouco melhor comportada, vamos dizer assim, de termos de manchete, ou permitir que outsiders venham com teorias loucas e absurdas. Então, acho que isso aí também é uma coisa que a gente tem que monitorar e estar de olho aí na volatilidade de preços e manchetes. Por enquanto, o ano tem sido bem comportado, tá? Já no item 1.2 aqui da carta, que está na tela de vocês, de uma forma geral, o que mais contribuiu para a performance no mês de fevereiro foram os ativos em CDI, tá? Sejam eles debêntures, sejam as notas promissórias em CDI, ou até mesmo em menor magnitude, porque a gente já tem bem pouco no fundo, as letras financeiras subordinadas. A gente teve um fechamento do spread de crédito. O que é interessante se vocês voltarem até um pouquinho lá para o final do ano passado, a gente falou, as coisas pararam de fechar, algumas até abriram sem motivo. Em janeiro, dezembro já começou a fechar um pouquinho, janeiro a gente viu esse movimento mais concentrado em alguns ativos específicos que estavam muito gordos, e agora em fevereiro foi interessante, a gente olhando lá e fazendo toda a análise da carteira, a gente não teve nenhum ativo que teve um mega fechamento do spread de crédito. O que a gente teve foi assim, a grandíssima maioria fechando, 2, 3 pontos daqui, 5 pontos de lá, e na hora que você vai fazendo esse fechamento, foi um direcional que somado deu uma boa performance para os fundos de uma maneira geral. A mesma coisa em letra financeira subordinada. Então, o que a gente vê aqui é que quando uma estratégia dessa vai na direção correta para quase todos os ativos, a gente tem um bom resultado de spread de crédito no mês e, por conseguinte, no ano. Então, o que a gente está passando com isso? A estratégia aqui em cima da gestão tem duas coisas, que são dois pilares que se conversam o tempo todo e são complementares. Um é análise de crédito, o processo de análise de crédito, e aqui eu repito, nós não fazemos nada de diferente do que qualquer bom analista teria que fazer. A gente só é muito caxias de ter o processo, pensar igual fábrica. E uma segunda parte aqui, o que a gente tem, é a parte de gestão. É conseguir entender o que está acontecendo e conseguir ver aqueles ativos que têm um pouquinho mais de gordurinha. E fazer posições com ativos líquidos, conservadores, para que essas posições a gente consiga colocar o ganho de capital no fundo. Parece pouquinho, mas na hora que você vê esse pouquinho no final do ano, ele traz um ganho bastante considerável em termos de rentabilidade, com adequada liquidez, né, e risco do portfólio. Então é isso que a gente tenta falar e que foi a principal mensagem do item 1.2. Outra parte da carteira que é importante ali é a parte que está em inflação, né, os ativos de IPCA, e você tem toda a movimentação da curva. A curva de fevereiro foi bem bagunçada as movimentações, teve um pedacinho que ficou parada, outra parte dela fechou, outra parte abriu um pouquinho, foi bem bagunçado. Isso muito por ajuste técnico, tá? Sendo bem específico das FRAs, das inflações implícitas, onde todo mundo que opera juros conhece, mas é uma parte muito técnica que não vale a pena trazer aqui. O importante é o seguinte, você viu a parte da curva que a gente estava posicionado, que a gente enxergava que tinha uma gordura técnica também, isso fechou na curva de juro real. Por conseguinte, também mexeu nos spreads de crédito. E a gente conseguiu ganhar um pouquinho de spread de crédito na carteira, principalmente na carteira que está redeada. Porque os ajustes de inclinação, e foi uma coisa que eu falei assim, você tem uma inclinação da curva, na hora que ela está aqui e ela ajusta um pouquinho, ela faz um flattening, ou seja, ela fica mais reta, você tem ajustes de spread de crédito simplesmente por essa rotação da curva. Então, isso daqui também trouxe um resultadinho interessante para a gente, né?
E já na parte de inflação livre, aquela parte da carteira, principalmente para o fundo de debêntures incentivadas, a gente estava com o portfólio ali dando maior peso naquela parte que achava que era mais gordinha, que é o meio da curva, ali do 20 com 23, e ali foi onde trouxe mais ganho no mês de fevereiro, teve um acerto aí da estratégia na hora de colocar a posição, tá? Passando para o item 1.3, na página 2, o mercado em fevereiro ele foi calmo. A gente tinha um call no final do ano que as empresas iam vir acelerando captação, e esse ano ia ser uma loucura de emissões no mercado, principalmente no início do ano. Por quê? Você ia ter uma eleição complicadíssima, com muita volatilidade, vários candidatos, se aproximando um pouco ali de 89, e aí qualquer CFO, qualquer gestor de empresa vai falar o seguinte: olha, da forma que está, eu tenho que captar o mais rápido possível, ainda que eu fique com dinheiro no caixa. Eu ficando com dinheiro no caixa é ruim, me custa, é caro para mim, mas eu tenho que ser conservador na parte de gestão de ativo e passivo da minha companhia, né, do fluxo de caixa. O que a gente teve de notícia e que acho que dá cada vez mais para falar, e a gente tem conversado com algumas empresas, todos estão mais ou menos com a mesma visão, independente dela ser certa ou errada. O importante é que está todo mundo com a mesma visão e fazendo isso. E aí depois, se eles estão certos ou errados, é outro assunto. O quê? Na hora que veio um Lula, foi condenado em segunda instância, você tem um STF ali falando que não quer trazer aquela questão de depois da segunda instância deve ser preso ou não, pode recorrer a instâncias superiores para ser preso. Você tem uma saída, por exemplo, de um Luciano Huck, da corrida eleitoral e de outros possíveis candidatos, o que você consegue ter? Menos volatilidade na eleição. E o que as empresas falam? Menos volatilidade, eu não preciso sair correndo, eu posso levar isso daqui um pouco mais para o meu planejamento normal, se não fosse um ano de eleição. Então, a gente tem visto um pouco desse comportamento das empresas vindo com mais coerência buscar dinheiro. Então, isso fez com que? Fez com que houvesse uma diminuição na velocidade de captação delas, o que para a gente foi bom. A gente consegue analisar as coisas com mais calma e analisar tudo, porque quando vem muitas empresas falta abraço, né? E depois disso daí, o que a gente tem que fazer? A gente percebeu também que empresas que tinham um grau de negócio mais complexo, ou estavam vindo com uma estrutura mais complexa, estão fazendo isso aí ainda no início do ano. Então, apesar de não ter volume, a gente teve coisas que deram trabalho e que é interessante, tem spread de crédito. E isso daí a gente acha que vai possibilitar a gente estar montando uma carteira bem adequada para o fundo, porque você deixa de ver aquele volume com baixo spread de crédito para ver poucas e melhores qualidades e com mais complexidade, que eu acho que é um pouco da nossa praia aqui, entendeu? Coisas que dão um pouquinho mais de trabalho e extrair rentabilidade disso, tá? Então, no mês, foram só 4 book builds, 8 emissões que a gente olhou. Foram 4 book builds, até está escrito 3 aqui no primeiro parágrafo, foi um erro de digitação. Então a gente olhou, tem coisa que saiu em fevereiro que só está tendo book build agora em março, estamos entrando, coisas interessantes. E o mês de março está mais ou menos com a mesma característica, 10 emissões vindo ao mercado, a gente está olhando com um ritmo bem adequado aí de estudar, poder se perder tempo no case de crédito e adequar a realidade do fundo e o que a gente olha do cenário. Então, com isso, a gente passa do cenário geral e a gente já consegue entrar nas performances específicas. Lembrando, indo para a página 3 aqui, lembrando que o LUT e o Altro são as principais estratégias da casa, e na hora que eu explico alguma coisa para ele, basicamente eu já expliquei o mesmo racional para os demais fundos. Então, a gente acaba levando um pouquinho mais de tempo aqui para nos outros fundos ser um pouquinho mais rápido, né? Então, aqui o que eu mostro no LUT e no Altro, tá?
na página 3 e indo para o quadrinho de rentabilidade, a gente tem basicamente, deixa eu pegar aqui minha canetinha colorida, mudar para uma cor, a gente tem basicamente os principais, só um segundinho aqui, gente, a gente tem as principais rentabilidades, vindo aqui no caso do LUT, da carteira de debêntures e da carteira de letra financeira subordinada. Só que essa carteira de debêntures tem 41% do fundo, né? Então, se um fundo que deu o Master 113 do CDI, eu tirei 9 vindo daqui, ou seja, basicamente 80% da minha rentabilidade veio daqui. A mesma coisa veio da letra financeira subordinada. Apesar de ter uma rentabilidade em percentual do CDI até um pouco maior, é uma carteira que só tem quase 5% do fundo. Então, ela contribui muito menos para o resultado do fundo. O que é interessante é que é um resultado bastante alto. A carteira de debêntures do LUT é uma carteira que ela não roda 122 de CDI, ela roda menos. Então, na hora que a gente vê 122 de CDI, ela rodou acima do carrego intrínseco dela. O que isso quer dizer? Que além do carrego que ela tem intrínseco no mês, ela me trouxe ganho de capital. E é isso que é interessante, que a gente quer mostrar, que a gente tem uma carteira, e voltando para o que eu falei lá no 1.2, que é uma carteira que a gente tenta fazer um balanceamento de liquidez, risco de crédito é você adequar um carrego adequado para o fundo, mas também para ganho de capital. Então, na hora que a gente olha isso daqui, você vê que foi quase 50 a 50, ou seja, a gente teve ganho de capital no fundo com um carrego adequado. E o importante, indo aqui um pouquinho mais para a direita, é que ao longo do ano a gente tem uma rentabilidade de carrego, ela tende a ser majoritária, mas que a gente busque uma rentabilidade adicional via o ganho de capital daquilo que é entender que tem um spread e tem espaço para fechar. O que é importante do LUT? Por ele ser um fundo que a gente tenta fazer uma proxy aqui de fundo de DI, então a quantidade de caixa, que é o overnight mais título público, que basicamente ele FT é muito grande, é isso que faz com que o fundo tenha uma característica mais conservadora, entre outros motivos, além de conseguir atender o resgate D1, né? Com um espalhamento setorial aí ao longo do tempo cada vez maior. Mas, claro, cada vez mais concentrado, sempre vai ser mais concentrado onde você tem os maiores emissores, ou número de emissões no Brasil, que são nos serviços de infraestrutura e utilities, né, em conjunto com o banco. Então, é basicamente isso. O LUT é uma coisa simples, sem maiores novidades, é uma carteira que está adequada na sua estrutura de carrego, e a gente tenta sempre fazer essa reposição para dar o benchmark do fundo aí, que no longo prazo é 101, 104 do CDI, tá? Indo para a página seguinte, e aqui trabalhando no Altro, os motivos foram basicamente os mesmos do Altro, tá? Foi um fechamento muito grande ali da carteira de muitos ativos na carteira de CDI, de debêntures de letras financeiras subordinadas, né? Com algum fechamento do spread de crédito também na parte de títulos redeados, né? Mas nada significativo, assim, eu diria até que ficou, me corrigindo aqui, que ele ficou meio de lado. O que é importante dizer aqui no Altro, no mês de fevereiro, é que o nosso mercado ainda não é perfeito, né? Então a gente estava tendo um mês até brilhante, quando chegou exatamente no último dia do mês, um ativo que estava absolutamente normal e que fazia parte dessa carteira de debêntures que são redeadas para CDI, esse ativo simplesmente abriu 20, 30 bips, eu nem lembro, o Caio que está aqui do meu lado, ele falou em 25 bips de um duration bem longo. Então, um fundo que estava ali a 116 do CDI no penúltimo dia do mês, só com a abertura que ele perdeu no último dia, jogamos 5% do CDI fora.
E o que foi mais esquisito que a gente começou a procurar, porque ele não estava no nosso radar, a empresa na nossa visão estava super bem, e a gente começou a procurar, não tinha motivo por ter aquela remarcação. E nós batemos no mercado e trabalhamos aí para tentar entender. E a gente chegou a uma conclusão que assim, não tem motivo, foi algum erro técnico. Algum problema na metodologia, não vou nem chamar de erro, metodologia de marcação, que alguma coisa que a gente não tinha na cabeça e mudou. E o que a gente observou nos 3 dias seguintes, esse papel basicamente voltou para a mesma taxa que estava marcado. E até por isso que parte do resultado de março também é a volta dessa abertura do último dia do mês de fevereiro. Então, aí tem uma composição de resultados que o que ele tirou 5, 6 bips no mês, já está vindo para o mês de março aqui na veia, porque essa distorção da marcação a mercado, tá? Quando a gente vê no alto aqui, basicamente os mesmos motivos. A carteira de letra financeira subordinada, uma rentabilidade muito alta, fechamento de spread de crédito, basicamente, mas com um percentual muito pequeno da carteira do fundo, então contribui pouco, né? A carteira de debêntures, aí que é a carteira majoritária do alto, com uma rentabilidade bem adequada, acima do carrego intrínseco dela. Então você vê, como é que você sabe, Lawrence? Porque eu tive aqui mais de 50% de ganho de do resultado, né? Meio que um 7 sobre 12, veio do ganho de capital. Então, assim, a gente teve um resultado interessante no mês, é significativo isso, e quando você vai colocando ao longo do ano, traz uma rentabilidade bem interessante. E o último fator aqui que a gente olha um pouquinho mais abaixo, né, é a rentabilidade de debêntures em PCA. Então, você teve até um fundo master aqui, desculpa, que às vezes o controle aqui não roda na mesma sintonia que eu estou pensando aqui, ele é mais devagar, pelo próprio WebEx. Então, você teve um fundo master aqui a 126 do CDI, rodando mais ou menos, aí você tem a estrutura de custo, que entrega 110, e a carteira de debêntures redeada aqui rodando a quase 108, mas fazendo uma ressalva, né, que ela era para estar bem mais alta, dado o que aconteceu no último dia do mês. O que é importante notar aqui, tá, e que eu queria, que o resultado, mesmo após essa perda no último dia do mês, o resultado no ano já está bem interessante dessa estratégia RD consolidado. Isso aqui, na nossa visão, não é de graça, não. A gente bateu lá no passado, nos meses de outubro e novembro, que teve alguns ativos que abriram muito e que não fazia sentido essa abertura de capital. E a partir de dezembro, eles começaram a ensaiar essa volta do fechamento do spread de crédito, e teve em dezembro um pouco, janeiro forte, fevereiro teve, março continua tendo, tá? Então é importante ressaltar que isso é uma estratégia que vai trazer volatilidade no dia a dia, algumas vezes até no mês, mas a gente entende que está atuando nela vai trazer um belo resultado agregado no fundo, sem correr risco de crédito adicional, tá? E bem redeadinho, até não corre esse risco de mercado também, mas pode ter essa volatilidade. O tamanho da carteira, então você ter um gross dela aqui mais ou menos de 9%, 10% do fundo, vai estar em função se a gente entende que tem prêmio ou não. Então, se tivesse pouco de prêmio, provavelmente a gente estaria com 2%, 3% do PL do fundo. Como hoje em dia a gente vê que tem bastante prêmio aqui, então a gente consegue rodar um pouquinho a mais. Então, acho que essas são as principais considerações para o alto. De novo, uma das macro diferenças entre o alto e o LUT é na alocação de caixa, né? E na quantidade de títulos e no espalhamento dos títulos. Você vê que no alto ele entra numa região aqui que o LUT entra bem menos. Isso traz alta para o fundo. E também, de novo, o mesmo racional, conseguir aumentar o máximo possível de setores e de emissores no fundo para ter o espalhamento do risco de crédito, de acordo com o que a literatura fala. Agora, mudando o racional e indo para o fundo de debêntures incentivadas,
que é uma coisa até para quem fala, às vezes eu não tenho esse fundo, eu não quero olhar. É importante dizer que esse fundo daqui é um fundo que ele para a gente é importante. Além da questão do veículo de debêntures incentivadas, é um fundo onde a gente está tendo uma percepção e um pulso do que está acontecendo no mercado de ativos IPCA. Então, quando a gente está fazendo isso, o Altro se absorve também, os outros fundos da casa, da tecnologia que a gente está olhando e do tempo dedicado a ele. Então, uma estratégia está conversando com a outra o tempo todo, tá? A única diferença é que a questão do hedge aqui, em vez de você pensar em CDI, você pensa em PCA. A gente ainda enxerga que tem espaço para o fechamento da curva no IMA B5, principalmente nessa parte do 20 ao 22 do IMA B5, essa curva está muito inclinada, e é isso que tem mostrado, onde você tem uma rentabilidade aqui do IMA B5 superior ao CDI do mês, né? Então é isso que permite a gente fazer a composição, e é onde a gente tem apostado no fundo, e junta-se a isso, da maneira que a gente faz o hedge no fundo, a gente consegue extrair um alfa acima do resultado do benchmark, né? E aqui é a parcela onde a gente está falando o seguinte, estou agregando tecnologia de crédito ou não, ou seja, estou conseguindo colocar um ganho de capital aqui nesse fundo de uma maneira eficiente, que esse ganho de capital faça com que o fundo busque bater o benchmark dele e pagar os custos dele. Então é essa que a gente busca, sem maiores novidades do ponto de vista de crédito aqui. Ele sofreu a mesma consequência também que a gente citou ali para o ativo do Altro, que no último dia teve uma abertura do spread de crédito, então esse resultado aqui do efeito crédito teria sido bem maior caso não ocorresse aquilo, tá? Vou deixar aí para maiores detalhes caso alguém queira perguntar, senão eu vou ser um pouquinho mais rápido. E basicamente, gente, eu acho que até resumir para economizar o tempo de todo mundo, os demais fundos, tanto o presidenciário como o Valore, seguiram a mesma dinâmica, tá? Foram as carteiras de debêntures em CDI, foram as carteiras de letras financeiras subordinadas, onde deram maior resultado. Você pode ter um fundo ali, de repente, com um pouco mais de FDIC, mostrando o resultado, mas, de novo, é pouca quantidade, então ainda afeta de maneira estrutural pouco o fundo, e sem nenhuma menção aí que é maior para que me faça tomar o tempo de vocês, tá? Eu acho que esse é o recado que a gente quer entregar para o mês. Quando eu não tenho maior de novidades, acho que a gente tenta ser rápido e breve, tomando aí meia hora de vocês. Estamos à disposição, caso tenha alguma pergunta, a gente vai esperar aqui 2 minutinhos. Caso contrário, vejo vocês no próximo mês. E pronto aqui para tirar dúvidas, tá? Lembre-se que está disponível em vídeo a apresentação. Quem quiser só pedir esse vídeo aqui para o nosso comercial, manda um e-mail que eles mandam um link, está vinculado no YouTube, e vocês podem deixar o acesso para todo mundo da casa aí de vocês poder olhar e se familiarizar. Um abraço, boa tarde e vejo todos no próximo mês, se Deus quiser.